Legião X! Salve, salve, Legião X! Ah, moleque! Mais uma vez! Pessoa que se carrega sola, né, mano? Isso, eu não tenho essa capacidade, isso? gente. Só o Zé Bonner mesmo, Thiago Feitosa, pra segurar isso aqui sozinho, galera. Grande prazer estar com vocês mais uma vez. Eu sou o Gabriel Feitosa, quase não saiu. E eu sou o Gabriel Mendes. Professores de história aí, de zoeiras e o sol vê se não esquece e me ilumina, preciso de você. Ah, que grande hit. Galera, é sempre importante lembrar que às quartas-feiras você tem aquele programa maravilhoso, aquele programa perfeito, aquele programa que nunca errou em toda a história da humanidade. Aquele, o X da atualidade. Sempre te informando, desinformando, atualizando, desatualizando, enfim. Não sei. Depende do mundo paralelo que você esteja de Rick Martin, né? Toda quarta-feira a gente está aqui, já mantendo esse programa há pelo menos uns 3, 4 anos, nossa tradição. E hoje, galera, vamos falar do Escola Sem Partido. Um tema polêmico, um tema, né, que veio aí abalando as estruturas da internet nos últimos anos. E que volta e meia até aparece nos comentários, a galera denunciando, é por causa de vocês. Doutrinadores marxistas que estão botando esse processo ao ursal na América Latina, somos nós. Por causa de vocês que a Escola Sem Partido tem que existir, porque vocês doutrinam, porque vocês fazem a cabeça dos estudantes. Como se isso aqui, né, fosse uma escola, enfim, isso é um canal do YouTube, né, gente? A gente pode falar meio que muita coisa aqui que não necessariamente tem a ver com a sala de aula. Mas enfim, tema polêmico. A gente vai analisar, inclusive já tivemos sugestões desse tema aí pelos comentários, resolvemos acatar. A gente sabe que, né, volta e meia essa temática vem na mídia, sai da mídia, fica uma coisa ali, bota casaco, tira casaco. E no último debate, na última sabatina aí do Jornal Nacional envolvendo o deputado Jair Bolsonaro, né, que é presidenciável e tal, tá concorrendo à presidência aí, uma das lideranças de pesquisa. Esse debate sempre volta, ele é um cara que vai defender muito ali, né, o tal do fim do kit gay e tudo mais, e isso acaba esbarrando nesse tema, então é um tema importante, vamos analisar, vamos partir para Escola Sem Partido aqui. Bom, primeiro de tudo, vamos analisar o movimento Escola Sem Partido, porque o movimento, né, ele é anterior ao projeto de lei, né? Isso, exatamente. Vamos lá, galera. Esse movimento ele se inicia em 2004 e tem antigo, como, né? exatamente. E tem como as principais lideranças, um advogado, que é o Miguel Najib, e um professor da UNB, da Faculdade de Educação, o professor Braulio Portos. Então a gente tem ali um cara que está mais ligado à questão legal, né? Daquilo que deve ser legal em relação, isso é muito maravilhoso, né? Aquilo que o professor deve ensinar. Sim. E aquilo que o professor não deve ensinar. E teoricamente o professor Braulio Porto vem dar o respaldo exatamente em relação a esse projeto, né? Que é um projeto polêmico, que é um projeto, né, que a gente vai analisar aqui, que tem algumas iniciativas bastante... no seu corpo, iniciativas muito estranhas, em alguns casos. Que a gente vai analisar, o objetivo é esse. Mas o que interessa não é apenas ver um movimento que surgiu em 2004, mas perceber a repercussão que ele começa a ganhar a partir de 2014 e 2015, quando começam a aparecer ali projetos de lei. Importante pontuar aqui que esse projeto de lei está atrelado diretamente à família Bolsonaro, né? Ao Flávio Bolsonaro, ao Eduardo Bolsonaro, que tiveram uma aproximação ali com o Miguel Najib. Sim. E a partir daí começaram a idealizar um projeto de lei. Isso? Ele vai atuar em vários níveis, né? Até pra gente chegar um pouquinho para lá aqui, pra gente conseguir ver direito a televisão aqui. O projeto de lei, então, ele é formalizado em 2015. O movimento já existia de muito antes, né? Mas a formalização de um projeto, né, para nível municipal, estadual e federal. Então você tem uma lei para os municípios, uma para os estados e, de fato, um projeto de lei federal. Inclusive, alguns municípios no Brasil já estão adotando Escola Sem Partido, mas ele não foi aprovado ainda no nível de esfera federal, está ainda sendo debatido e tal. E no caso do Rio de Janeiro, como o Mendes bem lembrou, a família Bolsonaro vem ali, né, sendo grande defensora do projeto. Você tem também ali o deputado Magno Malta, né? Isso. Deputado ou senador? Se não me engano, ainda é deputado federal, Magno Malta, que é grande parceiro também da família Bolsonaro e tal. E políticos ali de toda a ordem, dentro do Congresso, de maneira geral. E variando em torno de 19 homens da lei, digamos, 19 deputados, né, que vão defender essa bandeira em todas as esferas. Exatamente no momento, como o Mendes colocou, né, bem pra caramba, a partir da eleição
da reeleição da Dilma. Né? É interessante perceber, galera, que esse foi um momento onde as polarizações ficaram extremamente evidentes. A gente lembra ali que o próprio resultado final daquela eleição foi muito apertado, né? Até alguns institutos colocavam o Aécio no topo, e no momento final a eleição acabou pendendo para o lado da Dilma, e ali realmente os ânimos foram colocados nessa clássica polarização que lembra um pouco os odores da Guerra Fria, né? Esquerda e direita, e aí o projeto foi formalizado em 2015 com uma resposta à esquerda dentro das escolas. Ou seja, a gente pode definir de uma forma muito clara, para você que está acompanhando, que o projeto de lei da escola sem partido, ele é efetivamente uma mobilização da direita reacionária que visava, principalmente a partir desse ímpeto proveniente das eleições de 2014, estabelecer um projeto político-pedagógico que visava principalmente evitar a expansão de certas ideias que para essa direita reacionária eram tidas como perigosas, maldosas, e a questão principal, né, de se relacionar ainda a pedagogia no Brasil com um certo caráter revolucionário à esquerda, assim, né? Uma coisa que é o grande discurso que vem no próprio projeto e na questão do procurador Miguel Najib, que utiliza muito esse argumento. A partir daí a gente percebe então o que ficou ali estabelecido como os objetivos centrais a gente tá resumindo aqui em desse projeto de lei, que quem tiver o interesse de ler é só buscar aí na internet, a gente vai deixar o link aqui embaixo para você dar aquela aprofundada. Porque tem dois sites, né? Um do movimento, Escola Sem Partido, e tem um site que é o escolasempartido.org, que é mais, digamos, técnico. Né? Tem um site do movimento, tem até a página no Facebook, onde eles até aceitam denúncias, onde, né, até 2015... Não apenas aceita como incentivo. As denúncias, tem vários tópicos ali explicando a origem do movimento e tal, se você quiser buscar, é recomendável para você entender de fato o que eles estão propondo. E a gente percebe essas três ideias, né, Mendes? Como é que começa aqui? A primeira, a ideia é contra a doutrinação ideológica em escolas. A ideia de uma doutrinação partidária, ideológica. Exatamente. E aí, é importante a gente apresentar isso, a gente como professor, inclusive, fazer o contraponto. Qual é a perspectiva aqui? Que o professor, quando apresenta um determinado conteúdo, de acordo com a Escola Sem Partido, o professor deveria apresentar esse conteúdo de maneira isenta. Exatamente, com uma isenção, sem apresentar ali junto com essa visão, com esse conteúdo, a visão dele, né? Porque de acordo com essa perspectiva, com esse movimento, isso seria uma forma de doutrinar as crianças, o aluno, que eles dizem ali que é um público cativo. Né? Eles falam que a sala de aula é uma plateia cativa, ou seja, uma plateia que não tem muita liberdade de escolha, tem que estar ali, né? Porque enfim, o ensino é obrigatório, e por conta disso os professores se utilizariam dessa inocência do aluno para trazê-lo para um certo lado partidário e tudo mais, inclusive colocando os professores com partidos bem definidos, né? Como se todos os professores, ou a esmagadora maioria, fosse filiado, né, a partidos de esquerda, né? Inclusive o PT acaba sendo o grande alvo. Você pode ver na própria página do partido como ele demoniza o professor, isso é muito comum, e coloca sempre ele como um militante. Ele até utiliza esse termo, né, que os professores são exércitos de militantes da esquerda. E esse é o que justifica esse primeiro ponto, esse primeiro objetivo. E eles ainda estão pautados numa perspectiva bem iluminista do século XVIII, porque se você pega a fala dessas lideranças, negócio meio Locke, a ideia da transmissão de conhecimento, como transmissor de conhecimento, né? A própria pedagogia do século XX já não usa mais esse termo. Exatamente. Então, e pensar nessa ideia da troca de informações, do professor que está ali, né, imbuído da responsabilidade de apresentar ideias e visões de mundo. Obviamente, e quando você vai analisar filosofia, vai analisar outros estudos, a gente percebe que ainda existe essa dificuldade de se entender que quando você apresenta uma ideia, você já está defendendo uma determinada visão de mundo, né? Você ou apresenta aquela ideia, ou de certa forma já desconstruindo, ou mesmo já apresentando ela dentro de uma perspectiva de defesa. Isso os seres humanos são assim, né? A gente tem nossas percepções, as nossas visões de mundo, e isso não está presente. E o problema é que às vezes se associa muito a essa concepção ideológica às ciências, né? Às áreas do conhecimento humanas, né? Como se dentro da perspectiva da matemática, da física, não se pudesse também transmitir, né? Se apresentar um lado das coisas. Porque também toda ciência, né, desenvolve ali seus debates e tal. E a ideia aqui é que você não poderia
poderia trazer uma visão hegemônica, que você deveria sempre tentar apresentar todas as visões possíveis na sala de aula sobre todos os assuntos. Que é o que dialoga com esse ponto 3 aqui, né? Contra a manifestação da opinião política por parte do professor, buscando neutralidade científica. O termo neutralidade ele é pouco utilizado no projeto, mas ele aparece às vezes, né? Essa ideia de que você tem que apresentar todas as visões possíveis dentro de todos os temas. Então você vai fazer uma aula, né, sobre Primeira Guerra Mundial, né, você vai defender, né, de fato todas as ideias presentes dentro do Tríplice Entente da Tríplice Aliança. Ou se você for falar, né, de um assunto que é polêmico, né, ditadura militar, tem que dar pela visão dos civis, da esquerda, e a visão dos militares, sem, né, desenvolver uma escolha de lado ou sem priorizar um e minimizar o outro. Isso é necessário, de fato. A gente precisa estabelecer isso dentro da sala de aula. Isso é muito positivo. Não, mas porém, se você pega os conteúdos programáticos das disciplinas em geral, e pegamos o exemplo de história, como professor de história, nós apresentamos o que é o liberalismo, o que é o socialismo, essas correntes já são o colocadas. que é o fascismo. Não, e assim, também é complicado porque o projeto ele já esbarra numa questão logística, né? Porque também você precisa de mais tempo para apresentar mais visões. Uma coisa que os liberais falam, porque só se fala do liberalismo clássico em sala, sendo que o liberalismo não é mais isso. Ninguém fala, né, da escola austríaca e tal. Cara, quer incluir isso no currículo? Dê mais tempo para ciências humanas, então. Porque também você tem uma corrente aí que quer tirar a sociologia e filosofia da sala de aula. Ou seja, você quer que fale de escola austríaca com um tempo de filosofia e sociologia por semana? 2 tempos de história por semana. Sendo que você tem que ir do Tales de Mileto ao Foucault. Então assim, é complicado, porque uma mudança desse tipo também implicaria uma mudança estrutural do tempo de humanas em sala de aula, né, do número de alunos que você tem por professor. Então assim, é complicado também porque o projeto ele vem numa pegada muito rasa para falar de questões muito profundas, né? E a gente esbarra no ponto 2 aqui, né? Que é o que tem sido mais debatido, pelo menos tem sido a principal bandeira utilizada, principalmente por essa direita mais reacionária, na hora de se querer impor esse tipo de projeto e essa perspectiva de mundo, que é justamente a ideia da ideologia de gênero, né? Inclusive, que é um termo maravilhoso. Eu estou utilizando ele entre aspas, só para avisar que fui eu que fiz esse slide, e eu estou colocando entre aspas porque ideologia de gênero é um termo muito ruim, tá? Só para deixar claro, que aí eu estou colocando a minha visão, né? Desculpa fazer isso, tem que ser, porque o canal é nosso. Ideologia de gênero é um negócio que eu queria deixar claro aqui que não existe, tá? Não existe ideologia de gênero, como alguns defendem. Existem teorias de gênero. Que o gênero é um negócio que existe. Ele está dado ali. Só que você tem várias correntes de pensamento sociológico, né, sobre gênero. Uma interpreta o gênero como algo determinado pelo seu nascimento, que é a teoria do gênero binário. Só existem 2, homem e mulher, e você nasce com esse gênero determinado fisicamente, já no momento em que você foi gestado na barriguinha da sua mamãe. É a teoria do gênero binário, tá? Que é o que os cristãos, de maneira geral, acreditam, o que o Bolsonaro defende e tudo mais. Só que você tem outras teorias de gênero, e essas são as mais polêmicas, especialmente da sociologia americana. Você tem ali a figura de Judith Butler, que é uma grande defensora, da teoria do gênero não binário, que é isso o que eles chamam de ideologia de gênero. Erroneamente chamam de ideologia de gênero. Porque gênero existe. Eu acho a perspectiva de chamar de ideologia de gênero de uma forma pejorativa e para já dirigir a crítica. Dizer que é uma doutrinação. Para afirmar que é uma doutrinação, né? Mas é uma teoria de gênero, do gênero sociológico, e que muitos erroneamente associam ao marxismo, o que é de uma burrice absurda. Porque, gente, só para deixar claro, os marxistas não acreditam na teoria do gênero da Judith Butler. A Judith Butler não é marxista. Ela é colocada dentro de uma escola sociológica pós-moderna, que é uma outra coisa. É outra coisa. Pós-modernidade, inclusive. Os pós-modernos e os marxistas entram em conflito o tempo todo. Porque o marxismo vai determinar a questão biológica. Pois é, o marxismo, galera, é totalmente avesso a essa ideia do gênero determinado. Aliás, avesso não, ele é a favor dessa ideia do gênero determinado pela biologia, né? Porque são mais deterministas. Tem toda uma questão essencialista presente na teoria marxista e tal. Então, se você conversa com um cara que é stalinista, por exemplo, né? Um camarada mais ligado ali, né, ao socialismo soviético e tal, ele também acha essa tal teoria, né, do transgênero, do bigênero, do gênero fluido, eles também acham isso, né, ruim, eles também não concordam. Então a associação feita entre a questão do gênero e o marxismo é totalmente feita de maneira completamente distorcida. Isso, mais uma vez, essa discussão toda que o Biel fez aqui é pra gente seguir numa perspectiva que existe uma
dificuldade, quer dizer, eu vou chamar de inocência porque eu estou sendo muito legal, mas uma superficialidade na hora de se fazer essas análises, de se estabelecer essas discussões, que impede que efetivamente a gente tenha discussões e debates profícuos em relação a isso. Sim. Então a gente fica na superficialidade, né, na corrente do WhatsApp, para fazer as críticas e dizer que não pode isso, não pode aquilo, sem se debruçar sobre o debate. Você muitas vezes vai ver esse vídeo e, amigo, tu já prepara aqui, prepara a tua quinta geração, porque tu vai ser xingado até lá. Porque a gente vai ser chamado de tudo. Por quê? Porque a gente está aqui incitando esse debate. Sim. É como se houvesse uma proibição, né? É a ideia lá do nazismo de se queimar livros e obras, porque isso... museus, né? Como a gente está fazendo agora. Exatamente, né? Porque isso representa um ponto de discussão. Que é um ponto para deixar claro, assim. A discussão que esse projeto de lei tem gerado, ela é muito interessante. Apesar de às vezes ficar num terreno absolutamente raso. Isso é ruim. Ela tem que ir mais fundo. Há de se debater a educação no Brasil, o modelo de ensino, de que maneira a sala de aula ela deve servir para o professor e para o aluno. Só que tem que ir mais fundo, porque o projeto trata marxismo e ideologia de gênero como a mesma coisa, sendo que não é. O projeto em nenhum momento deixa claro o que é marxismo. E mais, trabalha marxismo como se fosse uma teoria homogênea. Você tem trocentas correntes marxistas. Você tem o líder do movimento Escola Sem Partido afirmando que Paulo Freire, um dos maiores pedagogos, militante do PT, né? Militante partidário do PT, sendo que o cara escreveu a obra dele antes do surgimento do PT, sabe? Então, da década de 50. E aí você percebe como é que existe essa dificuldade do cara que teve uma bandeira ali, e aí faz a crítica de uma forma assim. Gente, e ele não consegue passar da página 2 da coisa. Perceba, entendemos essa preocupação com uma isenção em sala de aula, com um debate que tem que ser estabelecido. A opinião do aluno tem que ser levada em conta sempre. O professor não pode impor a sua visão na sala de aula, e nós não estamos dizendo isso de maneira alguma. A própria Constituição Federal determina a liberdade de debate na sala de aula tem que acontecer. Só que essa visão de que o aluno é uma tábula rasa, de que o aluno é uma folha em branco, gente, essa visão já foi superada há pelo menos 150 anos na pedagogia. O aluno não é essa tábula rasa como que colocam. O próprio Paulo Freire vai falar o tempo todo da pedagogia da liberdade, onde o aluno, a sala de aula tem que ser centrada no aluno e não no professor. Então assim, esse debate tem que ser mais profundo nesse aspecto, ele tem que acontecer, mas infelizmente o ESP, a Escola Sem Partido, ele tem colocado num copo, né, de água de um dedinho. Seria bom se se as pessoas fizessem análise a partir da realidade objetiva, né? Pois não de devaneios da teoria da conspiração do Cabo Daciolo. Senão a gente fica aqui numa superficialidade perigosa. Inclusive, você falou do Knupp agora há pouco, galera, nós temos uma participação incrível, com grande emoção, que eu convido o mestre Knupp a participar dessa aula, mesmo do outro lado do planeta. Ele está na Europa nesse momento, no Velho Mundo, e ele gravou ali, né, um vídeo, né, para contribuir aqui com esse debate. O Knupp, que é o cara que está, né, em Londres agora, né, no King's College, desenvolvendo estudo na área da linguística, na linguística aplicada, que é a sua área de atuação majoritária, inclusive estudando muito essa questão, né, da polarização política brasileira, que é uma das teses dele, né, para o doutorado. E, enfim, ele fez um videozinho, né, trazendo a sua contribuição para esse debate. Queria convidar aqui o Knupp para participar. Chega para esse lado aqui que ele vai aparecer desse ladinho aqui. Salve, salve, Legião X! Que honra estar mais uma vez aqui com vocês, hoje falando sobre esse assunto tão importante, né, que é o Escola Sem Partido, um projeto aí que está gerando bastante debate, né, no Brasil. Tem defensores aí bastante entusiasmados, né, com essa proposta, e a gente veio aqui tentar fazer um contraponto, né, galera, numa certa direção, para a gente tentar entender o que esse projeto propõe, né. Claro, a gente pode falar muitas coisas sobre esse projeto, né, inclusive a forma meio vaga como ele fala, né, ele fala que há uma certa doutrinação nas escolas e que isso impactaria no ECA, porque nenhuma criança ou adolescente pode ser explorado, pode ser vítima de exploração, quando a ECA está falando claramente aí de exploração, de um certo tipo de exploração sexual, exploração do trabalho infantil, etc. e tal. Então, essas coisas que no ECA são muito claras, no Escola Sem Partido fica uma coisa esquisita, não fica muito claro o que é exploração. Mas, sem dúvida nenhuma, a Escola Sem Partido é uma grande resposta reacionária ao programa Escola Sem Homofobia, né, que foi engavetado, se não me engano, lá em 2012,
que era uma tentativa de trabalhar um certo material nas escolas, né, que falasse sobre gênero e sexualidade, né, que falasse sobre as múltiplas formas, digamos assim, de performance de gênero e sexualidade como uma ideia de que nós estaríamos desvirtuando as nossas crianças e tal. Pois bem, a gente entende, né, que isso é um debate importante que precisa ser feito, né, o que pode chegar nas escolas, o que não pode. Mas é fato também, né, que as escolas são, infelizmente, um lugar onde há muita intolerância, né, há muito desrespeito em relação a certas formas de expressão, né, de gênero e sexualidade. Recentemente, nos Estados Unidos, um menino de 9 anos cometeu suicídio 4 dias depois de se afirmar gay, né, na escola. Claro que assim, a gente pode até debater, né, se é muito cedo para uma criança de 9 anos já saber se é gay, se é hétero e tal, mas o bullying é um problema muito mais sério, né? Muito cedo para uma criança de 9 anos estar ouvindo ofensas no nível ao ponto de se matar, né? Então, é claro que o debate sobre gênero e sexualidade, isso está claro nesse caso desse menino, né, que sofreu um forte bullying na escola. É claro que esse debate precisa estar na escola, sim, né? E que a gente precisa falar sobre esse assunto porque ele vai impactar depois, né, em violência contra a mulher. Mas é bom a gente falar, né, que o Brasil é o país mais transfóbico do planeta, né? Nós somos o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Então isso é uma coisa muito relevante, né? Isso é por um problema de intolerância muito grave que está no seio da nossa nação. E aí, assim, para a gente fazer uma comparação, né, é interessante, eu estou há quase um mês aqui na Inglaterra, é interessante notar como algumas diferenças assim que parecem, que se a gente não prestar atenção parece muito bobo, né, mas não é. Eu estava preenchendo um formulário aqui pro sistema de saúde, né, e aí as perguntas são assim, em vez de perguntar, em vez de dizer, sei lá, essa próxima pergunta é para homens, a pergunta vem assim, essa próxima pergunta é para quem tem testículos. A próxima pergunta é para quem tem útero. Quer dizer, pensando, por exemplo, numa mulher trans, né? Essa mulher trans, ela provavelmente não, certamente, não tem útero, né? Mas a tipificação que o sistema de saúde faz não é que essa pessoa deixa de ser mulher. Ela simplesmente não tem útero, né? Então, contemplando ali a saúde dessas pessoas como uma mulher, né? Ela não deixa de reconhecer as pessoas pela sua autoexpressão, né? De gênero ou até mesmo de sexualidade, enfim. São algumas pequenas diferenças, né, que demonstram quanto o debate está avançado em alguns países. A gente não está falando de Cuba, nem muito menos da China, né? A gente está falando da Inglaterra e outros países da Europa que também adotam essa diferenciação, assim. Então, o Brasil, né, como um país muito grande, um país que precisa, que portanto você tem uma diversidade muito grande, né, deveria, né, estar avançando em algumas questões, mas acaba recebendo uma resposta reacionária tão grave, né, quanto esse projeto aí, que é o Escola Sem Partido. Caraca, que não trouxe questões importantes aqui, né? Esse ponto que ele tocou, que eu achei bem interessante. Um beijo, que já saudade de ser um cara maravilhoso. Volte pra nós, por favor. Ele vai voltar. Inclusive, se você gostou da participação dele, galera, comenta aí, a gente pode trazer ele mais vezes aqui pro X da Atualidade, que é sempre frutífero pra caramba. Essa questão da escola sem homofobia, né, que é realmente o que muitos apelidaram de kit gay, que tem ganhado repercussão na mídia e tal. Também foi um projeto de lei que foi engavetado. Isso é importante. Então, a gente percebe que, o que no fala, e isso me chama muita atenção, que passa a se associar a ideia de se falar sobre isso nas escolas, sobre as teorias de gênero, e se associa já a um ensinamento, uma doutrinação para a criança ser gay, sabe? Ser homossexual. Como se fosse possível ensinar alguém a isso, né? Então, isso como se essa escola fosse consciente. E aí você começa a perceber, e eu estava pensando aqui, assim como o Knup e eu estou fazendo a minha pós-graduação, meu mestrado na área do ensino de História, e percebo que a discussão que muitas das vezes nós, professores de História, fazemos, quando a gente vai se aprofundando, é como efetivamente criar mecanismos para reacender na criança, no jovem, o interesse pela escola, pela sala de aula, pelo conhecimento.
Então a gente está na discussão de como, dentro da sala de aula, ter a atenção dessa criança, desse jovem, desse adolescente, para que ele fique ali, preste atenção na aula, se sinta interessado, debata. Reflexiva para a vida dele. E há uma preocupação, por outro lado, de pessoas que não estão engajados e não vivem a realidade da sala de aula, que acham que a gente está ali, que as crianças ficam ali, inertes, absorvendo absolutamente tudo que a gente fala e tomando aquilo como verdade, ao contrário disso. A sala de aula é um lugar cada vez mais de questionamento. Efetivamente porque há outros meios, há outros mecanismos para esse indivíduo, para essa criança de informação, que o professor já perdeu há muito tempo esse lugar de monopólio do conhecimento e da verdade. Então é importante a gente também, quando a gente fala no bloco anterior de aprofundar o debate, é entender que existem questões que perpassam os aspectos pedagógicos, as práticas pedagógicas, que para chegar na questão da doutrinação, há um vácuo ainda muito grande. Muito grande, não. E o próprio projeto do Escola Sem Homofobia, né, que foi engavetado de fato, a habilidade de kit gay, ele se justifica pelo próprio dado que o Nup trouxe. Né? Nós somos o país que mais mata transgêneros no mundo. Ou seja, nós temos um alto índice de intolerância para com as outras formas de expressão da sexualidade. Talvez por uma falta de discussão sobre sexualidade. Né? Então, o que o projeto veio tentando estabelecer, né, é essa discussão na sala de aula entre jovens para que eles não cresçam intolerantes, como o próprio Clinico colocou, porque isso pode impactar diretamente a violência contra a mulher, né, diminuir esses índices, né, o índice de feminicídio, que é elevadíssimo no Brasil, vi esse caso recente agora, né, da moça julgada pela janela e tudo mais, que chamou a atenção do Brasil, com razão, que é um caso bizarro. Então, realmente, galera, é complicado. Né? Esse movimento vem se colocando contrário a isso, né, pegando justificativas muito esquisitas e se dizendo apartidário, o que é o ponto que eu queria trazer agora na próxima imagem. O movimento se diz sem partido, né, porque a escola sem partido. Mas quando você olha quem são os partidos, majoritariamente, que defendem esse projeto, ou projetos semelhantes, em torno de 19 deputados, a gente pegou aqui o dado, né, da revista Escola Nova, Nova Escola, agora não lembro bem o nome da revista, mas é uma revista especializada na área de pedagogia, de educação. Né? Quantidade de projetos de deputados federais, estaduais e vereadores inspirados no Escola Sem Partido. Você vê, a esmagadora maioria dos partidos que têm projetos voltados, né, para a ideia do ESP, do Escola Sem Partido, são partidos de centro e partidos de direita. Você tem aqui o PDT, que tem o menor índice da lista, né, um partido, vamos colocar aí mais ao centro, né? PMDB, PSC e o PSDB lideram aqui o grupo. Partido Social Cristão, o PMDB, que hoje é o MDB, não preciso nem dizer que você, né, em que espectro político ele está, e o PSDB, que é um partido hoje que se coloca ao centro, né? Mas, enfim, a gente sabe do histórico desse partido. São partidos majoritariamente ligados à bancada evangélica, com uma carga pesada de questão religiosa, que vai defender essa temática. Ou seja, dizer que o projeto é apartidário é um pouco complicado, uma vez que o espectro político que está atuante dentro disso é o espectro da direita, né? Inclusive demonizando os partidos de esquerda, colocando todos os professores nesse lado da esquerda e inclusive interpretando Paulo Freire da maneira mais bizonha possível. Então dizer que é partidário é no mínimo esquisito, né, Mendes? E aí a gente tem que avançar nessa reflexão, que é: o projeto ele foi capitaneado, foi ali chancelado pela família Bolsonaro. No Rio de Janeiro, né? E pelo próprio Jair Messias Bolsonaro, que é um defensor atroz desse projeto. Inclusive é a única proposta que ele vem apresentando na área da educação, né? Quando ele fala de educação, o problema dele da educação no Brasil é a doutrinação ideológica. Isso, claro. Se eliminar a doutrinação ideológica, você resolve o problema da educação. E aí o cara até cria seminário que não existe dentro do Congresso para afirmar que já está avançado a questão do kit gay. Usa lá o livro que ele diz que foi distribuído pelo MEC, mas não foi. Enfim, é um livro de pedagogia, mas o MEC na semana que estamos gravando esse vídeo, lamentavelmente, um tesouro nacional virou cinzas, é um museu nacional. Esse mesmo candidato falou para os historiadores serem deixados de lado. Né? Então a gente percebe, né, a relevância, o incômodo que efetivamente uma disciplina como história, como filosofia, como sociologia causa, porque efetivamente incita um debate. E dentro de uma sociedade que quer se impor visões de mundo e verdade, né, um dos lemas é: pensa muito na minoria, mas quando é que vão pensar na maioria, né? Então a gente vive nesse tipo de... Isso é frase? É frase que se atribui, né? Quando se pensar, porque já
pensa pouco, né? Então, assim, é importante a gente entender que né, dentro desse cérebro é que vem esse tipo de colocação, né? Que a doutrinação marxista nas escolas brasileiras. Essa é uma imagem de uma manifestação a favor do impeachment da Dilma, né, da ex-presidenta Dilma, agora em 2015, e coloca, né, chega de doutrinação marxista, basta de Paulo Freire. O Paulo Freire é colocado, né, como um grande bastião, né, desse projeto militante da esquerda no Brasil, né, de dominação da juventude. Eu acho interessante que é um projeto que tem dado muito certo, né, porque a esmagadora maioria dos nossos alunos eles já saem marxistas da escola, né? Interessante. A gente vê o número de comentários no YouTube, agora nas nossas aulas, de teor esquerdista, né? A militância socialista dentro da sala de aula é muito grande. É crescente, né? Você percebe é crescente, A gente tem muito marxista na escola, é um número assustador, assim, de alunos que leram Marx e que sabem citá-lo. E é muito estranho. Deu muito certo essa É muito estranho porque você percebe que dentro do processo da socialização, a própria família se retira essa grande atribuição que é influenciar, respectivamente, intelectualmente o indivíduo, né? Então, os próprios pais acabam se retirando uma certa influência e até responsabilidade na educação, jogam, atribuem tudo isso à escola e se o produto final não estiver de acordo com... A culpa é da escola. A culpa é da escola. Sim, exato. Então você percebe que, não entende? Por que a gente está propondo essa inserção, essa imersão no debate? Porque a família tem que ser levada para o ambiente da escola. Isso é um debate que pode surgir derivado dessa questão. O Escola Sem Partido pode contribuir para isso. Qual o papel da família no processo educacional da criança? De que maneira, né, a família pode participar e deve participar? Porque a escola é um ambiente onde você integra o meio, a família, o estudante, o professor, o faxineiro, o segurança, o inspetor. Todo mundo, de alguma maneira, é um agente educacional, né? Bom, depois dessa primeira discussão aqui, muita coisa ainda ficou em aberto. Mas a gente vai ter que dividir isso aqui em duas partes. Porque tem muita coisa pra falar ainda. E eu sei que a ninguém tá assim em cima do... A galera já tem um textão pronto, com 2 minutos de aula já. Exatamente. Né? É bom que pra semana que vem a gente já chega a responder. Prepara o seu textão pra outra semana, galera, que a gente vai fazer 2 partes sobre Escola Sem Partido. É um tema denso, é um tema que mexe os ânimos, um tema importante. Então a gente finaliza a parte 1. Na semana que vem teremos a parte 2, beleza? Esperamos ter ajudado vocês, galera. A gente se vê daqui a 7 dias. Tipo, Samara do chamado, né? Beijo!